Opa, é bom que a Clara que me apresenta, porque eu não tenho nem cara para me apresentar, estando cercada pelo que eu acredito que seja a excelência do quadrinho brasileiro. É verdade, eu não vou nem fingir costume, gente. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a curadoria da Bienal por me convidar para mediar esse painel. E eu queria que vocês se apresentassem. Vocês podem decidir a ordem que vocês vão fazer, mas... Ih, Paulo. Oi. E aí, essa galera? Beleza. Eu sou Paulo Moreira, sou quadrinista, ilustrador e faço quadrinhos desde 2016, 2017, por aí. Quando eu comecei. Desenhar, eu desenho desde sempre, mas comecei a fazer quadrinhos, tirinhas de humor que estou postando na internet e, assim... É isso, eu gosto de fazer tirinha bem-humorada, tirinha cotidiana, tirinha de super-herói, coisas que eu assisto, coisas que eu jogo de videogame, coisas que eu leio. E acho que é isso, resumindo assim. E tenho publicado alguns quadrinhos aí, inclusive Bom Dia Socorro, que está à venda por aí. Gente, uma salva de palmas para o Paulo de novo. Ele é muito humilde. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Tricila Oliveira e eu não desenho. E essa é a parte mais engraçada. Eu não desenho, eu venho mais do cyberativismo, do antirracismo, feminismo nas redes. E foi por conta desse trabalho que eu caí de paraquedas no roteiro dos Santos e Confinada com o roteirista e ilustrador Leandro Assis. E a gente lançou Confinada, que está à venda na Todavia, no Pavilhão Verde. E no final do ano agora a gente lança Os Santos. Então, eu sou roteirista, mas eu vou aprender a desenhar. Ainda vou. É isso aí. Maravilhosa, inclusive, né? Eu sou a Elodângela, sou ilustradora e quadrinista, sou autora de 4 livros, 5 agora. O 5º acabou de sair, Vai Dodói. Esse tá com cheiro de gráfica ainda, Sim, né, tá Lu? com cheiro de gráfica, gente. A gente vai lançar, na verdade, na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, então, que é essa semana aí. Mas eu sou autora de outros 4 livros, um deles, Nos Olhos de Quem Vê, que saiu pela HarperCollins. Vocês podem comprar aqui, ali, atrás, no pavilhão azul mesmo. E eu também faço tirinhas online, né? Faço webcomics, enfim, todo tipo de quadrinhos. E também sou muito fã de vocês todos aqui. Ok, a primeira pergunta eu acho que eu vou numa coisa bem abstrata, desculpa dificultar para vocês, mas eu queria saber por que quadrinhos? O que é a coisa no quadrinho que vocês sentem que consegue comunicar as histórias que vocês querem? Tipo, não precisa ter um motivo assim surreal, mas por que não só ilustração? Por que não só livros? Por que os quadrinhos são uma mídia que vocês gostam e que vocês fazem parte, assim, na ordem que vocês quiserem? Eu acho que é a linguagem lúdica, porque no nosso trabalho a gente tomou um susto com as pessoas reagindo de forma muito agressiva às vezes, sim, mas elas se identificando e mergulhando na história porque a gente estava contando uma coisa séria, mas numa linguagem que ainda tem o estereótipo de ser só do público infantil, próprio do infantil. Porque... Eu vou te falar uma coisa, desculpa te interromper, mas isso foi uma das coisas que eu fiquei mais feliz nesse painel. São histórias que são para todas as idades. Os livros de vocês são livros que falam de temas muito interessantes, muito importantes. Vocês têm um escopo assim do humor, do ativismo, do íntimo, né, dessas narrativas. E eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente ainda tem essa cabeça de quadrinho infantil. Isso, sim, porque a gente tem a nossa maior referência no Brasil é a Turma da Mônica. E a Turma da Mônica, por décadas, foi o primeiro quadrinho de muita gente, foi o meu primeiro quadrinho. E ainda né, do público infantil, próprio do público infantil, há poucos anos que teve o Turma da Mônica jovem, para adolescentes, para jovens adultos e tudo mais, mas ainda o quadrinho sustenta esse estereótipo de que é para o público infantil. Quando as pessoas abrem um quadrinho e veem histórias de narrativas adultas, de traumas, de assuntos sérios, de superação, elas tomam um susto dentro dessa linguagem. É o que, assim, foi o feedback que a gente mais recebeu, que, assim, furou bolha de muita gente que nunca nem tinha consumido quadrinho na vida, mas estavam ali acompanhando Os Santos e Confinada.
Eu acho que tem isso, e aí também eu puxo para um lado dessa linguagem afetiva, né? Porque justamente por ser uma coisa que as pessoas estão acostumadas a ver na infância, e por estarem desarmadas, né? Elas entram muito desarmadas, começam a ler o quadrinho desarmadas, elas falam, nossa, esse tema está sendo tratado, e aí acaba que elas conseguem aprofundar muito no tema, né? E aí quando elas vêm, elas estão lendo sobre questões tipo racismo, né, questões de classe no Brasil, ou, sei lá, padrão de beleza, né? E nossa, eu fui para os quadrinhos por causa disso, assim, porque eu amo, sempre amei. Eu estava até falando com o Paulo, a gente estava conversando, que é uma coisa que eu sempre fiz, assim, desde pequenininha. E aí eu falei, pô, por que não trabalhar com isso, né? Essa é uma coisa que eu sempre li, sempre consumi, e eu gostava muito de ler quadrinhos autobiográficos. Assim, comecei lendo o Craig Thompson e tal, e aí eu ficava imitando, né? Tentando imitar tudo, o traço, a história e tal. E quando eu vi que dava para falar de qualquer coisa em quadrinhos, que eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Então foi isso para mim. Então, comigo, eu acho que foi porque foi o meio mais fácil que eu encontrei de contar as histórias que eu queria contar, sabe? Tipo, é porque quadrinhos foi algo que surgiu assim. Quando eu vi, eu percebi que eu já estava gostando e já estava trabalhando com isso. Tipo, 10 anos atrás, eu nem pensava em, sei lá, estar trabalhando com quadrinhos. O que eu gostava era de desenhar, e as histórias eu gostava de contar, sendo que eu tinha vergonha. Desenhar eu também tinha vergonha, sendo que pouca, porque eu sabia mais desenhar mais um pouquinho. Aí eu só pensava em estar trabalhando com desenho. E as tirinhas meio que foi surgindo aos poucos, porque eu gostava de fazer, sendo que eu não gostava de mostrar para ninguém, e era algo que eu só fazia e mostrava para meu grupo de amigos. E aí eu comecei a postar só na minha página de perfil de Facebook, sabe? Saudade. Não. Não. Esquece, finge que não tem saudade. Pelo amor de Deus. E aí, tipo, foi algo que eu comecei com quadrinhos em 2017 também, porque eu estava terminando o curso de design gráfico, aí eu tive que apresentar um projeto de quadrinhos. Saudades de design gráfico? E aí, durante essa feitura desse quadrinho, foi que eu comecei a fazer umas tirinhas aqui e ali, e eu meio que percebi que eu estava gostando muito de fazer essas tirinhas. Era um negócio que eu fiquei, olha, gostei de fazer. E assim, eu comecei a fazer e eu percebi que, sei lá, era desse rolê que eu curtia, e quando eu vi já estava, sei lá, em perfil no Instagram, no Twitter, no Facebook ainda, e postando e, sei lá, querendo fazer livros, assim. Eu queria falar um pouco dos livros que a gente está falando aqui, né? De Confinada, de Nos Olhos de Quem Vê e de Bom Dia Socorro, que são livros muito diferentes um do outro. Então, eu queria saber qual é a memória que vocês têm da concepção desses livros? Como é que isso aconteceu? Tipo, eu vou tentar fazer um de cada vez. Então, Paulo, a gente terminou com você, mas eu vou começar com você. De onde saiu a ideia de um épico entre duas senhoras por mensagem de bom dia no WhatsApp? Ô, rapaz, então... É uma história engraçada. Engraçada não, né? Porque assim, foi durante a pandemia que aí, lá em João Pessoa, eu fiquei na casa que estava eu, minha avó, minha mãe, minha tia, minha outra tia e 2 tios meus. A gente meio que se reuniu porque ficava tomando conta de vovó e tal. E aí, durante esse período, eu meio que dei uma baixa de fazer tirinhas e tal, e eu fiquei convivendo muito com minha mãe e uma porrada de tio meu. Eu meio que estava, assim, vivendo essa cultura do grupo de Zap, sabe? Eu tava na fonte. E aí, é uma história que veio de minha mãe todinha, sabe? Tipo, ela vivia esse drama de receber mensagens e tal. E aí, isso era ela e outras tias minhas que ficavam vivendo também. Eu recebi uma corrente, eu não queria estar passando essa corrente, mas olha o que ela manda e tal. E aí, assim, eu fiquei, velho, eu tenho que fazer um quadrinho disso. Eu pensei em fazer uma tirinha, mas eu fiquei, caramba, mas isso dá um quadrinho bem maior, porque também, senhora, dona de casa, é um personagem tão bom, tão complexo. E é muito bom de escrever, porque assim, eu fiz Beta e Socorro, eu pensei em minha mãe, minha avó, tem uma tia minha que é igualzinha a Socorro.
E foi bem assim, sabe? Foi durante a pandemia mesmo e que eu comecei a escrever e comecei a desenhar e comecei a botar no Twitter. Que interessante, porque aí eu falei que são livros muito diferentes, mas Bom Dia Socorro, ser um filhote da pandemia, bate muito com Confinada, que é um quadrinho sobre a pandemia, que foi feito durante a pandemia e que foi postado online, né? E uma coisa que eu descobri stalkeando a Priscila foi que você só conheceu o Leandro depois, né? Vocês não se conheceram quando vocês começaram a fazer o projeto, porque é um projeto de coautoria da Priscila e do Leandro. E eu queria saber um pouco de como foram essas conversas no Zoom, como é que isso aconteceu? Porque é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, assim. Eu e o Leandro, a gente se conheceu no final de 2019, quando ele viralizou com a tirinha Manteiga, que era a terceira dos Santos. Os Santos é uma tirinha de criação dele, porque ele ali, dentro da bolha dele de classe média alta, aqui no Rio, zona sul do Rio, ele começava a sentir muito incômodo com tudo que ele estava vendo ao redor dele. Então ele, né, que já vinha ilustrando, ele começou a fazer umas tirinhas assim, mesmo com desabafo assim nas redes dele. E ele começou a fazer essa história que inicialmente se chamava Os Bolsominions. Os Bolsominions, para incomodar outras pessoas brancas. Só que assim, chegou um momento que ele percebeu que ele não teria mais como falar. A limitação dele, da identidade dele, da branquitude dele, não teria mais como ele falar. Então ele começou a buscar alguém que tivesse propriedade, vivência, né, por honestidade intelectual, ao trazer uma pessoa para fazer a história que ele sabia que corria um grande risco dele fazer uma besteira. E foi aí que eu entrei como coautora dos Santos, no final de 2019. E aí a gente entrou em 2020, aí estourou a pandemia, a gente parou os Santos. Porque seria expor toda aquela realidade daquela família negra, daquelas pessoas que moravam na periferia, faveladas e tal, à pandemia. E a gente ficou ali um mês parado pensando, como a gente vai fazer alguma coisa? O que é que a gente vai fazer agora? E a gente trabalha pelo WhatsApp. O Leandro mora ali em Portugal. Olha, de novo, ó, o WhatsApp aqui. O Leandro mora em Portugal, a gente está a 4 horas, 5 às vezes de fuso horário de distância. Então eu mando a mensagem hoje, ele vem amanhã, aí logo mais eu respondo, ele veio no outro dia e por aí ia. E foi assim durante 3 anos a gente trabalhando. A gente se conheceu ano passado. Quando ele veio ano passado, em agosto, a gente se conheceu aqui no Rio. E Confinada, a gente fez meio quase que ao vivo, acompanhando semana a semana o que estava acontecendo no Brasil e no mundo durante a pandemia. A falta de noção das pessoas, a falta de humanidade, cidadania. E ali a gente colocou uma personagem que ela é uma vilã de novela, e todo mundo ama odiar ela, porque ela, ainda assim, ela representa uma classe de pessoas aqui no Brasil, a gente sabe muito bem quem, e a Ju, que está ali como contraponto a isso tudo, representando a massa trabalhadora do nosso país. Então, Confinada, né, se tornou um documento da pandemia no Brasil e da realidade que a gente testemunhou e sobreviveu durante todo esse tempo. Tem notícias ali, coisas que aconteceram dentro de Confinada, que foram notícias reais, absurdas, que muita gente pode até pesquisar e que não vai acreditar, que assim, a gente enfrentou não hate, não ódio gratuito, mas pessoas que não acreditavam no que estavam lendo nas tirinhas. E aí a própria audiência mostrava ali com um link que falou, olha só, isso aqui realmente aconteceu. As pessoas não acreditavam. Então, assim, eu tenho muito orgulho de Confinada, mostrar esse período, que a gente não deve esquecer que aconteceu no Brasil para a gente não repetir. Com certeza. Eu acho que a coisa tudo nesse quadrinho eu acho genial, tudo eu acho muito bem pontuado, muito bem feito. Inclusive, não ter medo de mostrar uma coisa que parece absurda, mas que é real, é um registro histórico que a gente tem. Nos Olhos de Quem Vê, eu acho até engraçado, eu li 2 vezes já. A primeira vez que eu li o Nos Olhos de Quem Vê, eu estava esperando...
Hã? Não, eu tava falando antes com ela que a gente tem que ler mais de uma vez. Com entendeu? certeza. Eu li Todos 3. os quadrinhos levam muito tempo para fazer. Não é justo que leve tão pouco para ler. Mas nos olhos de quem vê, eu tava andando no shopping, eu tava esperando uma amiga, minha amiga foi se atrasando. Eu sentei, a travessa aqui do Barra Shopping tem uma área muito grande para ler. Eu sentei, abri a primeira página, falei, vou só esperar. Terminei o livro. É um livro que ele é muito fácil de empatizar, eu acho, por causa da vulnerabilidade dele. Ele é muito real, é um livro... Eu sei que você vai pegar, não sei se todo mundo vai pegar, mas me trouxe um pouco de Maitena, assim, que era um quadrinho que eu amava quando eu era mais nova. Não sei por quê, porque eu tinha, 12 anos, eu estava lendo uma mulher falando sobre como o divórcio dela tinha sido muito difícil, eu ficava, não, pode crer. E com 12 anos. Mas, nos olhos de quem vê agora, parece um livro que eu tô lendo, que eu me vejo e eu realmente estou também nessa idade, eu sinto essas coisas. Como foi escrever? Como foi colocar isso pra fora? Como foi esse processo? Alguma coisa dentro de você que você queira falar sobre isso? Te curou? Como foi? Nossa, que legal que você falou da Maitena, porque sempre foi uma das minhas grandes referências, então, assim... Eu amo. E eu me identifico com isso. Nossa, eu lia também aos 13, aos 12, falava, é isso aí, garota. Mas, assim, é um problema de, né, mulheres mais velhas. Mas, enfim. Nos olhos de quem vê, para quem não conhece, ele é um livro, esse aqui, ele é um livro autobiográfico sobre a minha relação com o padrão de beleza, né? Então, bem intenso, falo bastante da minha relação com a minha mãe, né? E como essa questão do padrão de beleza vai sendo passado de geração em geração. Não foi um livro fácil de conceber e nem de escrever. Na verdade, a ideia meio que partiu da editora. Eles queriam fazer uma coletânea de tirinhas sobre mulheres, né? Ser mulher, feminismo e tal. Só que eu não gosto muito de coletânea, assim, em geral. Para o meu trabalho, né? Não acho que... não. Eu amo coletâneas. Inclusive, tenho todas do Paulo em casa. Mas, para o meu trabalho, eu acho que não funciona muito, porque as minhas tirinhas são muito diferentes, enfim. E aí eu falei, prefiro escrever um livro maior. Vou me ferrando sozinha, né? Prefiro escrever um livro maior. Eles, vai com fé. Fazer assuntos fáceis. Minha mãe, meu corpo. Eu vou fazer uma coisa simples, né? E aí eu comecei a escrever, assim, loucamente. Primeiro eu ia fazer umas tirinhas bem humoradas, mas aí foi perdendo o humor, assim, ao longo do caminho. Eu falei, meu Deus. E aí eu fui escrevendo, e aí, engraçado vocês falarem de pandemia. Engraçado não, né? Mas interessante vocês falarem de pandemia. Você tem um quadrinho da pandemia, eu tenho também, que está falando de é o isolamento, não está aqui, mas também tem. Mas é que, assim que eu terminei de fazer o isolamento, né? Eu estava meio órfã de projeto, então eu também comecei durante a pandemia. E aí o isolamento era muito de falar dos outros, e nos olhos de quem vê eu falava muito de mim, né? Falo de mim, da minha experiência. Eu achei que as pessoas não iam se identificar, que ia ser uma coisa muito específica. Mas falei, vou escrever assim mesmo. E aí aconteceu que eu levei um pé na bunda horrível de um relacionamento de quase 10 anos. E aí aquela música da Maísa, meu mundo caiu, sabe? E aí eu falei, bom... Então agora eu vou ter que realmente me focar em mim. Então, esse término me ajudou a focar mais. O fim da pandemia me ajudou a focar mais em mim e também no meu processo de terapia e tal. E aí eu fui escrevendo esse livro, assim, quase que psicografado, assim. Eu escrevi tudo Cara, foi, assim, 2 semanas de escrita mesmo do livro, 1 mês, assim, de escrita. E já desenhando tudo junto. Aí eu mandei para a editora, falei, gente, pelo amor de Deus, aprovem. Eles, não, pode começar a desenhar. Daí eu comecei a desenhar, mas foi um processo muito rápido, assim. Foi menos de 1 ano para escrever um livro que é grande, né? Então, enfim, foi isso, foi uma loucura. É um grande falho do que você conhece, que é muito mais fácil de falar, né? Eu tenho uma pergunta para a Elô. O livro você falou, foi rápido, durante todo esse processo de luto de um relacionamento muito longo, você acha que foi assim uma espécie de uma catarse? Assim, você em 2 semanas, mais ou menos 1 mês, assim, você produzir o primeiro rascunho do livro, botando para fora tudo? Com certeza, assim, nossa, parecia que, sei lá, tinha sido um jeito de limpar a alma, sabe? De jogar para fora, assim. Que também no isolamento eu senti muito isso, só que mais lento. E imagino que escrevendo Santos e a Confinadas também deve ter sentido isso, né? Mas lógico que é mais lento, porque foi 2 anos aí de pandemia e tal. Mas esse aí eu fiz numa tacada só, sabe? Quando eu acabei, sabe quando você faz...
deixa eu descansar um pouco aqui, senão eu vou morrer. É interessante que tem que ter, eu acho, espaço para isso também. Assim, tem coisas... vou entrar numa outra pergunta, que é sobre o processo de organização de vocês. Porque a gente está falando de livros, assim, livros geralmente tem uma data inicial, uma data final, tem editora, tem outras coisas, mas esse processo de publicar tirinha com data marcada, como é que isso funciona para vocês? A coisa do online, assim, quanto espaço tem para abstração? Tipo, tive uma ideia, vamos mudar tudo porque essa ideia é boa, sabe? Novas ideias, eventos atuais também, como é que isso entra no processo de vocês? O quão organizados vocês são? Olha, com o Confinado e o Santos não tinha isso, não. A coisa... Isso é incrível, porque o fio é tão bem feito, você lê e parece que foi escrito... É surreal. Não tinha uma organização, tinha semana que a gente não postava, o Leandro não estava bem, ou então lá em Portugal estava acontecendo alguma coisa, e assim, e ele é hipocondríaco, tem transtorno de ansiedade, eu também tenho. Então, assim, olha, não tô legal essa semana, também não tô. Eu falei, então tá, então deixa pra semana que vem. Semana que vem a gente posta 2. E aí ia, sabe? E aí a gente ia afinando a ideia, até chegar numa tirinha. Aí ele desenhava, batia o desenho comigo, eu falava, faz isso, faz aquilo, porque eu não desenho. Então, faz isso, faz aquilo, muda isso, muda aquilo e tal, pra ficar tudo redondinho, sabe? Assim, a gente sabia já como a história ia terminar, mas como até o final, o meio ali, a gente não fazia ideia. Confinada, a gente foi assim, a gente não fazia ideia de quanto tempo ia ser. Todo mundo no começo da pandemia achava que ia ser 1 mês, no máximo 2, durou 2 anos, mas quando chegou 1 ano, já tinha ali um número de tiras certo, aí o nosso editor, que primeiro, a HarperCollins entrou em contato com a gente. Olha aí. Só que a Todavia deu um chute na Harper e a gente fechou com a Todavia. Isso é uma coisa, eu não quero atrapalhar o seu processo de responder com essa pergunta, mas é uma curiosidade que eu tinha. O quão cedo no quadrinho vocês fecharam para virar um livro? Porque você vendo o quadrinho finalizado, parece que essa sempre foi a ideia? Porque, tipo, tudo no projeto gráfico desse quadrinho parece que foi feito para existir. Tipo, a capa que vira, porque durante Confinada você acompanha 2 personagens e eles fizeram de uma maneira que tem como você virar a capa para ficar com cada uma das... Ótimo. Aqui, você pode ser uma pessoa decente e usar essa. Ou você pode escolher usar a Fran na Quem capa. escolhe a Fran está errado. Não pode escolher a Fran. Nossa, lá em casa, quando eu vou mexer nos livros e vira sem querer, eu já fico assim. Também. Ajeita. Eu fico com muito ódio, eu não consigo olhar pra Fran. Nossa Senhora. O quão cedo vocês já sabiam que isso ia virar um livro? A gente não sabia. Não. A gente não sabia. O lance de você produzir online é que tem ali aquela limitação do álbum de 10 slides do Instagram. E aquilo ali é muito bom, né? Tem até uma discussão que eu tive recente. Não foi discussão, foi um debate. Que as pessoas gostam muito de consumir online. Mas aí, vai virar livro. Quando vira livro, você não vê essa comoção toda pelo livro, né? Porque as pessoas gostam de consumir arte gratuita. Elas gostam da arte, mas elas não gostam de coçar o bolso para pagar o artista. E na internet, você paga o artista engajando, você paga o artista compartilhando aquilo ali, para a obra dele crescer, para ele atingir um público maior e por aí vai. E a gente viu isso acontecendo, foi muito bom. Mas na venda do livro eu fiquei assim, fiquei olhando, estava esperando algo mais, vendeu muito, mas a comoção, as viralizações absurdas. É a grande sensação de você ver o número de curtidas e você ficar, se cada uma dessas pessoas me desse R$1. Não, assim, Confinada, assim, teve tiras assim que foram uma atrás da outra, viralizações assim de mais de 1 milhão de curtidas. É uma coisa assim que o André da Todavia, ele é uma enciclopédia de quadrinho. Ele é um absurdo, assim. Ele falou, nunca vi isso na minha vida. Tenho mais de 40 anos de quadrinho, eu nunca vi isso acontecer. Então, assim, que eu não faço ideia de nada, eu estava esperando uma comoção maior pelo livro e pelos Santos também, que a gente vai lançar agora. Que tem muita gente que leu, não gostou do final dos Santos, porque o final do Santos está em Confinado. Então, que a gente estava conversando lá atrás. A galera não entendeu, não fez a coligação, que é uma história só. Virou um
um Santos Verso, que é uma coisa só. São histórias separadas de uma família só. Então, a gente não fazia ideia que ia virar livro. Não, vamos fazendo, vamos vendo. E aí foi... abril de 2020, a gente começou confinada. Quando chegou em setembro, outubro ali, a gente fechou com a Todavia. Porque foi um viral muito grande. Muito grande. E aí, a gente já fechou para lançar os 2 pela Todavia. Então, assim, a gente não fazia ideia como é que seria. A diagramação foi um inferno. E aí a gente não fazia ideia como ia ser, mas que ia virar livro em algum momento. Paulo, como é que é a sua organização, Paulo? Rapaz. Escolha a pessoa com quem eu tenho mais amizade na vida real para botar as perguntas que eu sei que mais vão incomodar. Porque é muito complicado, assim. Por exemplo, vou falar do Bom Dia Socorro depois, mas tirinhas era um negócio, as coletâneas, é uma coisa que é muito de feeling, é muito de... Eu só vou postando a ideia que cai aqui na minha mão, pum, vou e boto na internet. E assim, eu não tenho muito um cronograma não, porque é fogo. Porque tinha época de 2018, 2019, eu era doido. Eu fazia tirinha quase todo dia e eu gostava de postar. Era um negócio, caramba, tive uma ideia agora, tenho que fazer. E aí, às vezes, quando eu não tinha como desenhar, eu escrevia num caderninho, num bloco de nota do celular, eu levava para casa e desenhava. E postava, de 11 horas da noite. E, não sei, eu não ligava muito nesse negócio de algoritmo e tal, tem que postar na hora certinha e tal, tem que postar tantas vezes. E porque era um negócio que eu estava gostando muito de fazer, eu estava muito na vibe de fazer. Tipo, a coletânea que eu tenho de Ana, Mosquinha e Lagartixinha. Eu não pensava em fazer um livro delas. Era só personagens que eu tinha, que eu gostava, e quando eu vi, eu só queria fazer coisas delas, porque elas interagindo era algo que eu gostava de fazer. Eram como se fossem uns personagens que peraí, vou botar elas agora mexendo no celular. Peraí, vou assistindo um filme, discutindo um filme cabeça. E aí, meio que só ia fluindo, e quando eu vi, eu tinha um tanto de tirinhas assim, que eu fiquei, isso dá um livrinho, vou fechar essa história. E aí, no final do ano, fechei, botei pra gráfica e levei pra... Levou quantas que você levou pra... Porque eu lembro que eu tava lá na CCXP, foi sua primeira mesa, não foi? Não, na CCXP foi no ano da... Foi? Não, olha... 2018 foi minha primeira. Eu só lembro que você levou muito pouco livro, porque você... Foi. É porque eu não tinha noção. Em 2018 que eu levei o livro de Mar Menino, que é a minha primeira coletânea, e aí eu não tinha noção de nada, eu levei pouquíssimo, e aí acabou em um dia e meio. Foi muito engraçado ver você andando assim, tipo, acabou. Pois é, e aí assim, com tirinha é muito coisa de, sei lá, tem a ideia e boto. Agora, Bom Dia Socorro, como é uma história maior, aí eu escrevi, eu já fiz pensadinho, sabe? Eu escrevi todo o roteiro, e aí depois eu rascunhei as páginas e tudo, e aí depois é que eu fui vendo, isso aqui já dá uma história direitinho, vou começar a desenhar e postar. E aí eu organizava mais ou menos assim, eu tentava. Toda semana eu vou botar 4 páginas. E aí isso foi umas 4 semanas, assim. Na outra eita, nem consegui, vou botar 2. Aí na outra semana, rapaz, eu vou botar uma página bem boa agora. Mas eu gosto muito de ouvir vocês falando isso, porque eu acho que a gente fica nessa coisa de ou você tem que ser mega organizado, ou você é a pessoa mais organizada do mundo. E essa quantidade de espontaneidade no trabalho, pra mim, também. É porque faz parte. E, tipo, Bom Dia Socorro, eu tentei ser mais organizado assim, só que chegou um certo ponto que eu meio que morguei da história. Eu não tive mais ideia assim, e aí eu dei uma parada. Eu parei uns 2, 3 meses assim de postar, porque eu não tava com gás. E, tipo, foi até um ponto da história que eu meio que mudei ela completamente. Tipo, no quadrinho, no roteiro original, nem ia ter esse embate das senhoras e tal, porque chega um spoiler, para quem não viu. Porque tem uma hora que as duas senhoras elas estão trocando mensagem de zap que vira um negócio meio surreal. Vira como se fosse Dragon Ball Z. E elas começam a soltar poder, Cavaleiro Zodíaco, Naruto, não sei o quê. E aí, pronto, nem ia ter isso.
foi um negócio que eu não estava sem ideia, e aí meio que, em algum dia, eu meio que tive um estalo assim, ou sei lá, se foi assistindo uma novela ou jogando algum jogo, que eu fiz, caramba, velho, vou fazer assim, desse jeito. E aí eu voltei a desenhar e aí voltei, toda semana eu tava postando. É muito de feeling, não sei explicar direito, não. É uma boa resposta. Ela, como é pra você? Eu me identifico muito com o Paulo. Nossa, demais, demais. Porque eu sou assim, no começo eu ficava, nossa, vou postar todo dia. Até porque o meu trabalho fala muito de política, né? Aí eu ficava lendo jornal, falando, nossa, eu vou criticar demais e tal. Isso é uma coisa que eu queria trazer, porque as coisas estão acontecendo o tempo todo. O tempo todo tá saindo uma nova série, tá saindo uma nova coisa, tem uma... Faz sentido. Essa era uma dúvida que eu tinha também. Sim, então. E aí eu acho que... E aí eu justamente falei que eu me identifiquei muito com o Paulo, porque, pô, no começo eu também ficava, nossa, eu vou fazer, assim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe? Tipo, vou fazer a tirinha agora, aconteceu isso agora, eu vou fazer agora. Às vezes eu também pegava 11 da noite e fazia. Só que eu comecei a ficar muito exausta. E, além de tudo, as pessoas são muito cruéis na internet. Então, assim, você vem com essa rapidez, principalmente quando você está falando de política... E às vezes você comete um erro ou fala alguma coisa de uma forma que as pessoas não entenderam, sei lá. E aí as pessoas vêm com 1000 pedras na mão, assim. E não estou dizendo que a gente não tem que criticar, a gente tem sim. Mas as pessoas esquecem, às vezes, que por trás daquela tela tem um ser humano, né? Então, aí eu comecei a ficar bem mal, assim, com algumas críticas. Eu sofria, às vezes, ameaças, sabe? Umas coisas assim, bem pesadas. E aí eu comecei a desanimar um pouco de fazer tantas tirinhas, de querer falar de tudo. Comecei a dar mais tempo, assim, para digerir as coisas, para falar de coisas que eu entendo melhor, para fazer críticas melhores mesmo, né? Então, tipo, na pandemia, por exemplo, eu deixei de fazer charges diárias ou semanais, assim, para fazer o isolamento, né? Que fala justamente da pandemia, da perspectiva dos meus vizinhos. Então, eu falo que é um livro de fofocas da pandemia, né? Mas aí... porque eu conto as histórias de 12 apartamentos e aí também, parecido um pouco com a Confinada, fala um pouco desse diário da pandemia. E aí, através disso, eu consegui falar, né? Contar essas histórias e fazer essas críticas. Mas foi isso, assim, foi um processo de entender que eu não preciso, que assim, não é porque eu não posto todo dia que meu trabalho é pior ou que eu vou perder a relevância. Aí comecei a ir para outras mídias, né? Tentar fazer mais livro, tentar ir mais para eventos, ir mais para o mundo real, sair um pouco da loucura do algoritmo, de ter que postar e tal. Porque, no fim, a gente está alimentando bilionários. Ah, com certeza. Né? Com certeza. E isso... É muito bom, porque é a minha primeira vez mediando e eu escrevi várias perguntas e eu fiquei, eu vou passar o tempo todo no meu celular. E eu, tipo, não peguei no meu celular, porque tá muito interessante. É muito bom conversar com vocês. Mundo E real. vocês mesmos trazem para mim assuntos que eu queria falar sobre. Um deles é essa coisa do evento físico, né? A gente está aqui na Bienal. Vocês todos são pessoas que vão na CCXP. A gente tem a Bienal de Quadrinhos aqui no Horizonte acontecendo. Como é que vocês acham, assim, já que a gente está falando de conteúdo online, de postar quadrinho online, como é que vocês acham que estar em eventos físicos valida essa experiência de estar sempre online? Não só fazendo quadrinhos, mas a Priscila é ativista online, ela tem, tipo, o perfil dela, que é um perfil já com uma galera, ela ministra um outro perfil, que também é um perfil enorme, assim. Como é você sair desse ambiente que é tão claustrofóbico, que é o ambiente online, onde está tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ter contato com gente, e estar fisicamente presente, e encontrar os seus pares, assim, como é isso para vocês? Para mim é um ar fresco, sério, é um ar fresco, é olhar no olho da pessoa, é trocar, é uma coisa que a gente está perdendo muito, justamente por esse ambiente online, por essa vida virtual. A gente tocar a pessoa, pegar nela, sabe? Trocar energia. Isso é muito bom. Muito bom. As pessoas sair dali, ver o céu, pegar um ar fresco e trocar e receber o feedback, não um comentário, mas a pessoa na sua frente chorando, tremendo, como aconteceu no passado na CCXP. Fez uma fila na nossa mesa e as pessoas estavam ali tremendo para falar com a gente, porque muita gente acompanhou o Confinado como se fosse uma novela. E ali toda semana esperando e tal, e tudo que a gente passou em 2020, aquele horror todo. E Confinado dava um respiro.
Então, para mim, tá aqui, a galera tá aqui, a gente vê as pessoas, trocar com elas, dar um abraço, para mim é maravilhoso. Maravilhoso, porque assim, né, o meu perfil, o meu trabalho, o meu ativismo está tudo online. É o que eu consigo fazer, né? Porque jamais eu alcançaria o número de pessoas que eu alcanço online no meu dia a dia. Então, acompanhar, ver essas pessoas ao vivo, para mim, é maravilhoso. Eu acho que isso que você falou é muito legal, porque você tá numa plataforma, te dá um alcance, te dá a possibilidade da sua voz ser ouvida, mas também te aliena. E é importante a gente falar dessas duas coisas. Sim. Eu acho que tem um lado muito legal também, que é a gente poder se conhecer, né? Os artistas também. Sim. Que a gente... eu me identifiquei muito com o que você falou, que a gente se sente muito sozinho também, né? E aí, quando a gente vem, a gente se encontra e se conhece. Pô, a gente trocou ideia há quanto tempo, né, na internet, até a gente finalmente se conhecer fisicamente. Foi tão legal. Você e o Leandro também até, né? Então, é muito, muito gostoso mesmo, assim. Para além do público que, nossa, vocês são excelentes. Que bom que vocês estão aqui hoje e tal, e todos os dias. É muito massa. Mas poder conhecer outras pessoas, eu acho que isso dá um novo gás, assim. Tipo, eu tô aqui, eu tava, sei lá, meio estressada, estou meio estressada, cansada, com mil coisas para fazer, mas eu vim aqui e já me senti com as ideias refrescadas, sabe? Com, enfim, novas ideias de quadrinhos. Tá? Eu tava conversando com o Paulo sobre ideia de quadrinho hoje e tal, então, sabe, é muito gostoso isso, muito bom. É a mesma, responder a mesma coisa, sabe? Mas o que eu acho é que na internet você não sente direito, assim, as coisas, sabe? Tipo, você faz alguma postagem, faz algum desenho, alguma tirinha e tal, que quando vê tem milhares de curtidas, não sei quantos compartilhamentos assim, mas quando você vê alguém chegar na sua frente e dizer, olha, gosto muito do seu trabalho, teve um dia que eu estava muito triste, e aí depois eu dei uma risadinha, kkk, é muito melhor, velho. Tipo, sei lá, é massa. E às vezes até coisa que, por exemplo, tem nada a ver com quadrinhos, mas um desenho... Pronto, um dia que eu fiz um desenho de Will Smith, que o Will Smith postou o desenho, e aí eu encontrava povo na rua assim, a galera vinha comemorando comigo, era nem me dando parabéns, era dizendo, véi, que massa! Como se fosse, sei lá, uma vitória da gente e tal, não sei o quê. É muito bom encontrar o calor de gente assim, por isso que eu gosto de vir. Ai, gente, eu acho que tem disso, assim, ainda mais a gente... ainda com as heranças da pandemia, as doideirinhas que deixou na nossa cabeça. A gente está falando agora dessas trocas positivas e tem essa coisa, quando você está online, você está muito vulnerável. Não tem ninguém te protegendo, não tem uma parede entre você e o público. Então, tudo que quiserem falar para você, você tem que ouvir. Alguém quiser te ameaçar, vai conseguir te ameaçar. Se alguém quiser te falar uma coisa horrível, a pessoa vai conseguir te falar uma coisa horrível. Mas eu queria falar do outro ponto. Tipo, o que são experiências que vocês tiveram diretas com gente que consumiu o conteúdo de vocês, que fizeram vocês olharem e falarem, cara, vale a pena trocar online por essa pessoa ou por essa interação? Vocês conseguem lembrar de alguma coisa que aconteceu? Pode ser online, pode ser em evento. Eu tenho muita coisa, porque a gente... tanto em Confinada como no Santos, a gente explora uma dinâmica colonial do Brasil, que é o racismo, é a classe trabalhadora, são as domésticas servindo a burguesia, e essas domésticas todas têm uma cor predominante, todo mundo sabe qual. E muitos filhos de domésticas, como eu também sou, vieram falar, nossa, minha mãe passava por isso, ou então tiveram mais empatia com as suas mães, por serem domésticas, por sabe Deus o que tipo de humilhação que elas aguentavam para levar o sustento para casa. Pessoas que se identificavam com a Fran procuravam o Leandro para falar, nossa, eu já fui assim, nossa, estou me vendo aí, estou vendo minhas amigas, estou vendo uma galera que eu ando, nossa. A gente nem sabia que a nossa empregada tinha família, tipo, nesse nível, sabe? Então, a parte legal é a pessoa se reconhecer. A pessoa se reconhecer para acolher ou se reconhecer para amadurecer. Essa foi o melhor feedback desses 3 anos de trabalho para mim. Porque é um ativismo, é um livro, você ri, você chora, mas você se conscientiza com ele.
Então, para mim, assim, é o meu maior orgulho essa biologia, até no momento, né? Essa biologia Santos e Confinado. As pessoas se reconhecendo, cada um nos seus locais. Bom, eu também tenho muitas histórias. E que legal que eu estava aqui pensando no que a Priscila falou. É dar uma rampa incrível, para as né? pessoas, né? Você faz parte da vida das pessoas. É o que você falou, assim, para as pessoas melhorarem. Isso é tão legal, isso é arte, no fim das contas. É muito legal. Eu acredito que todo artista, ele coloca um tanto de si, sabe? Se você não está colocando um tanto de si ali, você está só fazendo um produto. É só um produto, sabe? Tem um tanto de mim ali, tem um tanto do Leandro ali, cada um na sua realidade. Então, todo artista está colocando uma porcentagem de si ali. Às vezes é só um detalhe, às vezes é só uma fagulha, às vezes é muito. E, às vezes, você está honrando a sua família, né? Contando aquela história ali. Então, mas, de qualquer forma, você está criando algo memorável. Porque, assim, daqui, sei lá, 50 anos, seus netos leem, caramba, minha avó foda, ela tinha essa insegurança? Como assim? Pois é, sua avó foi jovem. Então, eu acredito nisso, eu acredito que todo artista ele coloca um tanto de si na sua arte, senão você está só vendendo coisa. Com certeza. E é isso que as pessoas respondem. A vulnerabilidade, a sinceridade e esse medo que a gente tem, às vezes, de se expor. E a exposição, ela, de novo, ela pode gerar várias coisas que são complicadas, mas por isso que eu quero falar sobre as partes boas, né? Tipo, como foi a resposta para Nos Olhos de Quem Vê? Assim? Nossa, é isso também. De novo, eu me identifico muito, porque foi uma resposta muito boa, assim. Eu estava com muito medo de... Sabe aquela coisa de, será que eu me expus demais? As pessoas vão me achar ridícula, sei lá. Mas as pessoas leram e aí o que elas me dizem é, poxa, eu não me sinto mais tão sozinha, assim, lendo. Vejo que você passa por questões parecidas. Às vezes até nem são mulheres, sabe? São pessoas não binárias, são homens, enfim, pessoas de todas as idades e de várias origens. É muito legal, assim. A resposta que eu mais recebo e que é muito legal é, poxa, esse livro me permitiu ser mais gentil comigo. Sabe? E não é nem aí, não é tipo, ai, eu mudei completamente, agora eu me acho a pessoa mais linda do planeta. Não é. Tipo, assim, não existe mais padrão. Não, acabou o padrão. Não é assim, porque é difícil, né? É um processo, mas pelo menos a pessoa é isso, ela se permite ser mais gentil com ela. E ela também não fica sentindo, quer dizer, não sei se ela não fica sentindo, mas sente menos culpa também por estar mal, por não estar no padrão, sabe? Que aí também vem aquela coisa da positividade tóxica, né? Tipo, poxa, eu tô me sentindo mal por não estar no padrão e eu sou uma péssima feminista, então, poxa, mas o mundo é horrível, sabe? Então, que legal que esse livro, sabe, deu essa abertura para você, pelo menos sei lá, se abraçar mais, né? No fim tem esse abracinho, então que bom. É o famoso pega leve com si mesmo. Isso, pega leve, tá legal. Sim, exato. Então foi isso. Paulo, durante a pandemia tinha uns momentos, durante a pandemia e depois até hoje, tem uns momentos onde eu tô no Twitter, assim, eu começo a entrar numa espiral de destruição e o capitalismo e 1 milhão de coisas. E aí eu vejo um quadrinho seu e eu dou uma risada e eu fico tipo, ai, como é bom ter isso, sabe? Ter uma... E, assim, fica um pouco mais complexo, porque eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa. Mas, além disso, você é tão engraçado. Tão engraçado. E é muito divertido, assim, consumir os seus quadrinhos e ver o seu humor e dividir isso com... Tipo, eu tenho vários irmãos mais novos, eu sou a mais velha de 6. E os meus irmãos amam muito seus quadrinhos. E quando eu falo, não, eu sou amiga do Paulo, eu digo, tipo, mas você não é maneira que nem o Paulo. Juro. E como a galera... Porque eu fico pensando também na galera chegando na sua mesa e ficando, tipo, faz uma coisa engraçada aí pra mim, sabe? Como é que é isso? Você não é um peixe palhaço? Conta uma piada aí. É muito engraçado porque muitas tirinhas que eu faço, meio que a galera se identifica muito. Tipo, porque eu acho... sei lá. Eu acho porque eu gosto de fazer as coisas com muito carinho, muita coisa que eu gosto, que eu acho graça. Tipo, eu comecei
eu comecei nesse negócio de quadrinhos porque eu achava graça e eu não botava fé que mais gente fosse achar graça, tá ligado? Porque eu gostava de fazer tirinha de leseira, de coisa besta, de tipo uma cachorra que solta um peido e ela toma um susto. E aí, assim, além disso, eu gosto muito de contar casos de coisas que acontecem comigo, com meus amigos, com minha família, coisas que eu vejo na rua, todo dentro do ônibus, escuto uma conversa de uma fofoca, alguma coisa assim. Gosto muito de fazer briga, de gente discutindo. E é muito massa quando a galera chega pra mim, pronto, em feiras assim, e diz, velho, tava num dia tão ruim e eu peguei e maratonei suas tirinhas, como se fosse uma série. E aí é muito massa, velho. Tipo, sei lá, gente também que, sei lá, mora fora assim, do país, anos longe de João Pessoa, e diz, velho, eu gosto de ler suas tirinhas porque eu lembro de quando eu morava lá em João Pessoa, porque você retrata direitinho as coisas como eram. E é massa. É isso, eu gosto muito desses feedbacks. E eu acho que o que é muito legal, assim, voltando no assunto que a gente falou com a resposta da Priscila, de se a pessoa coloca um pouco de honestidade, se ela coloca um pouco de vulnerabilidade, você tem esse acesso a ela, você tem empatia por tudo que ela fala. Porque não são todas as histórias que a gente vai ler que são nossas histórias. 1% das histórias provavelmente vão ser. Dependendo da pessoa, muito menos que isso. Mas você ter essa capacidade de entrar no universo de um quadrinho e sentir o que aquelas pessoas estão sentindo. O final de Bom Dia Socorro, ele tem toda... Eu não vou dar spoiler, mas tipo, tem toda uma briga, toda uma questão. E no final, a maneira como a questão é resolvida, eu fiquei muito emocionada. Eu achei assim, foi de um jeito que mostrou tanto a complexidade e a humanidade desses personagens que eu fiquei assim, eu não preciso conhecer eles para reconhecer eles, sabe? No fim tem uma coisa muito, muito humana, assim, né? E é porque eu fiz pensando em gente que eu conhecia, sabe? E eu fiz, véi, minha mãe responderia desse jeito. De tipo, homem, deixa de ficar complicando as coisas. E, tipo, eu acho que... eu fiz com muito carinho esse livro, e aí eu quis fazer do jeito mais humano e real possível, apesar de ter todas essas firulas e fantasias, assim. E é um negócio que eu acho massa também, porque sempre aparece gente dizendo, velho, eu comprei 2 livros, porque um é pra mim e outro eu quero dar pra minha mãe, pra ela emprestar pra minha tia. E é um negócio que eu acho muito massa, de ter, sei lá, umas tias de 50, 60 anos de idade lendo um quadrinho que eu fiz. E pra mim é uma vitória. Quando eu boto uma tirinha que chega num grupo de zap, grupo de zap de família, eu comemoro 1000 vezes do que, sei lá, 500 milhão de compartilhamentos e curtidas e tal, assim. Acho massa quando chega numa Dona Maria que, sei lá, compartilha bom dia, figurinha de gif assim, e ela vê uma tirinha minha, olha que engraçado. Ai, isso é tão legal. Minha mãe mesmo não entende tirinha que eu faço. Não? Poucas assim. Às vezes é que ela gosta assim. Que lindo, filho. Que lindo. Eu quero criar uma situação assim... Esqueci o nome disso. Uma situação fictícia. Vamos supor... Não precisa ser fictícia se alguém aqui realmente estiver nessa situação, mas vamos supor que aqui tem uma pessoa com cachê ilimitado para investir em artistas. Acho que não tem ninguém na plateia hoje. Eu posso tentar de novo? Meu pix é meu e-mail. Vamos supor que tem essa pessoa aqui e ela vai financiar o projeto que vocês quiserem contar. Qualquer projeto. Vamos diminuir para quadrinhos, assim, tipo, a área, o escopo. Do que vocês sentem que vocês falariam se vocês tivessem zero preocupação com o que o mercado editorial quer, com o que... Enfim, se vocês não tivessem nenhum limite, do que vocês acham que vocês estariam falando? Seria a mesma coisa que vocês estão falando? E quando eu escrevi essa pergunta, eu odiaria que alguém me perguntasse isso, mas ninguém vai me perguntar, então... Mas, assim... Eu posso também falar, tipo, qual seria o projeto dos sonhos de vocês, se isso facilita. Meu projeto dos sonhos seria produzir alguma coisa para entrar na agenda escolar.
nacional, sabe? Para a gente falar de tudo, tudo. Vem, a gente faz questão de gênero, fala de questão de raça, a gente conta as várias histórias que existem no país Nordeste, que eu amo, sabe? E tudo isso a gente precisa de chegar nas escolas. Meu sonho é que chegue na escola. Não precisa ser o meu livro, mas o livro de alguém que chegue na